Vamos lá, galerinha. Vamos observar aqui, vamos ver o estudo de prefixos e sufixos, né? Nós estamos estudando aí, na verdade, os afixos. O que são afixos? São termos que são colocados, né? Se juntam ao radical. Eles se juntam ao radical e eles podem atribuir, né, um novo sentido. A palavra original pode mudar essa palavra, fazer e desfazer. Aí eu tenho um prefixo, né? Eu posso atribuir características, né? Ou introduzir uma nova ideia, boi, boizinho. Eu tenho um sufixo aí na palavra boizinho, né? E mediante esses afixos aí, nós veremos aí o que na verdade são esses afixos. Eles são termos que se juntam ao radical para formar uma nova palavra, né? Para mudar o sentido dela ou mudar a ideia dessa palavra. O que é prefixo? Prefixo é quando eu tenho um elemento mórfico, né? Ele está preso ao radical, mas ele vem antes do radical. Desfazer, né? Rever. Aí eu pus aqui alguns prefixos que são latinos e prefixos gregos, né? E esses prefixos, eles têm a correspondência, eu pus aqui quando tem o mesmo sentido, né? Latino e grego. Latino, um exemplo, desleal, infeliz. Prefixo des e o prefixo in indica o quê? Quando é prefixo latino? Indica negação. Se for grego, qual é o prefixo que indica negação? É o a, o an. Ó, amoral, né? Não tem moral. Anemia, né? Algo que quando você tá sem alguma, tá negando, né? Você tá sem a presença aí dos componentes, né? No sangue aí, né? O principal deles aí que identifica que a pessoa tem anemia é o hematócrito, né? Contra, ó, prefixo latino, contrapor, contradizer, indica o quê? Oposição, anticorrupção, contra a corrupção, antipatia, né? É o contrário de quem é simpático, antiaéreo, ad e justo, adjetivo, justaposição, isso aqui são os latinos, o grego paralelo, paraninfo, ao lado de, adjunto, junto do nome, proximidade, né? Justaposição, próximo de algo, circunferência, periferia. Qual é o sentido? Em torno de, né? Em torno de. O que é sufixo? Prefixo são os elementos mórficos que são colocados antes do radical. Sufixo, esse elemento, esse termo, ele vem depois do radical. Radical é parte da palavra que se mantém intacta, né? É quando nós temos palavras que são da mesma família, né? Se nós pegarmos a etimologia da palavra, nós vamos observar que elas são da mesma família, tá? Vem depois do radical, casamento, finalzinho aqui, ó. Lealdade, original, brasileiro. Aí existem sufixos nominais, né? Existem sufixos verbais. Vamos ver primeiro o nominal, o sufixo nominal que forma os substantivos, né? Sufixo nominal que forma, ele serve para formar os substantivos, tá? Agente, ó, que pratica algo, né? Pianista, pedinte. Ação, esse finalzinho aqui, depois do radical. Casamento, ato de casar. Leitura, o ato de ler, né? Lugar, bebedouro, cinzeiro. Abundância, laranjal, para os pés, né, de laranja. Formigueiro, para as formigas, né? Naturalidade cearense, pernambucano, carioca. Doutrinas, socialismo, o ismo aqui. Parnasianismo, esse período aí da literatura, né? Que a principal característica é a arte pela arte, né? Doutrinas, já falei, nomes técnicos, rinite, morfema, qualidade, né? Ou característica, também poderia ser aí, né? Essa qualidade aí, beleza, velhice, né? São loucura, poderia ser também, né? Sufixos aumentativos e diminutivos. O sufixo também pode dar essa ideia, né? De aumentativo e de diminutivo. Chuvisco, uisco,
copázio, lugarejo, ilhota. Eu pus aqui, ó, formigueiro, padeiro e brasileiro. O que eu tô dizendo aqui? Você vê que é o mesmo sufixo, ó, eiro, eiro, eiro. Só que o mesmo sufixo pode apresentar sentidos diferentes, né? Aqui tá com a ideia de abundância, aqui tá com a ideia de agente, aqui tá com a ideia de naturalidade, né? O indivíduo aí, de onde ele é natural, né? São mesmo sufixo, mas ideias diferentes, né? Os sufixos, como eu já disse, eles podem ser nominais. Nominais quando eles são formadores de adjetivo ou de substantivos. Ele pode ser sufixos verbais ou sufixos adverbiais, tá? Sufixos que formam adjetivos: relativo a, referente a, anual, né? Histórico, pátrio. Tem essa ideia, né? Esse sentido. Possibilidade: notável, quebradiço, cheio de, é a abundância de algo, né? Bondoso, cheirosa. Sufixos formadores de verbos: a ação de tornar, algo civilizar, debilitar. Ação repetida: gotejar, mercadejar. Pouco intenso, né? Saltitar, o sentido aí, né? De uma ação pouco intensa. Isso aqui não tem muita intensidade. Chuviscar, início de ação, anoitecer, amarelecer. Sufixo também pode servir para formar novas palavras, né? O conhecido aí neologismo. Quando a gente brinca e usa essa linguagem assim, ó, sextou, né? Eu tenho um sufixo aí nessa palavra, tá? Depois do radical. Sufixos formadores de advérbios, né? Advérbios na língua, a gente tem que sempre saber que é uma classe gramatical. Vamos aproveitar aí o gancho. E advérbio não varia, né? Não flexiona. Eu estou meio triste, eu estou meio cansada. Eu, sexo feminino, independente disso, o meio aí, advérbio não varia, não flexiona. Pois modo, mente, né? Bondosamente, perigosamente. Vogais e consoantes de ligação. O que consiste isso daqui? São elementos, não existem fixos. Como assim? Tá no meio da palavra, né? Não existe isso. Mas existe vogais e consoantes de ligação. Teve a necessidade, né, de que ocorra vogais e consoantes de ligação. Tá no meio da palavra. Quando a gente une, né, duas palavras aí, às vezes o som não vai ficar legal. Se eu colocar aí, ó, pauada, né, o som não fica legal. Então eu precisei colocar o L aqui, essa consoante de ligação. Chaleira, ia ficar chaieira. A pronúncia, por isso que eu pus ali, não fica legal. Elementos que entram no vocábulo, né, que está no meio da palavra, por eufonia, por questões aí de sons, né? Ou para não ficar um som desagradável, um som ruim de pronunciar, ou analogia, né? Ou por associação, né? A gente precisa aqui criar uma harmonia. Essa analogia seria isso, dentro da palavra. Chaleira, chaeira, fica ruim, né? Então eu tenho essa consoante de ligação aí para ficar melhor de pronunciar essa palavra. Paulada, gasômetro, aí eu ficava gás e metro, gasmetro, fica ruim, né, essa pronúncia. Aí optou-se por colocar aí essa vogal de ligação, né, no meio da palavra, tá?